E aí, galerinha, vamos lá falar sobre o processo de sedentarização que está onde? No capítulo 3 do livro de vocês. Vamos lá. Olha só, nomadismo e sedentarização. Lembrando que no Paleolítico os seres humanos eles eram nômades. E por quê? Porque aquela galera vivia se deslocando de um lugar para o outro em busca de recursos, de alimento, de água, de um abrigo, de um lugar quentinho e fugindo também dos animais, dos grandes predadores. E sedentarização, lembrando que sedentário na história não é aquela pessoa preguiçosa que não faz atividade física. Na história, sedentário é aquele que tem, muito bem, uma moradia fixa. Já ouvi até alguns alunos aí falando, completando aí. Muito bem. Sedentário é um termo utilizado na pré-história e se refere à galera que tinha uma moradia fixa. Mas será que os seres humanos se sedentarizaram todos ao mesmo tempo? Não, esse processo não ocorreu da mesma forma, no mesmo tempo, para esses povos que viviam em diversos continentes. E eu coloquei aqui, ó, dá uma espiadinha na página 52 do seu livro, lê lá um pouquinho, claro que depois de ouvir a aula, beleza? Vamos lá continuar. Então, desenvolvimento da agricultura. Como é que essa atividade, que é tão importante ainda hoje, em pleno século XXI, conseguiu se desenvolver? Quem foi que será que descobriu essa atividade? Olha só, os estudiosos, aqueles homens e mulheres que estudam esse período da pré-história, historiadores, arqueólogos, eles vão atribuir essa descoberta às mulheres. Isso por quê? Porque eram as mulheres responsáveis pela coleta de frutos. E aí, como as mulheres eram mais detalhistas, observadoras, né? Os homens se dedicavam a atividades diferentes. Então, por isso que eles não conseguiram observar. Não é porque eles não tinham a mesma capacidade. Claro que eles tinham. Mas como se dedicavam a atividades diferentes, então foi a mulher que observou que após algum tempo os frutos as sementes, viravam uma nova plantinha. Gente, claro que essa descoberta, né, devem ter feito a experiência, vamos observar. Então, nada foi de um dia para o outro. Mas o importante é que o desenvolvimento da agricultura tem os estudos têm como base dessa descoberta, né? Quem foi que descobriu isso? As mulheres. É uma hipótese. E uma hipótese baseada em uma observação de que as mulheres, elas eram responsáveis pela coleta de frutos e raízes. Vamos lá agora, ó. Qual foi a região em que a agricultura se desenvolveu bem legal? A gente tem aí uma região do crescente fértil. Estão percebendo aí a lua, ó? Ela é chamada de crescente fértil porque ela tem um formato de uma meia-lua. Então, foi nessa região que a agricultura encontrou boas condições. E quais condições eram essas? A presença de rios. E a gente vai estudar esses rios mais a fundo lá na frente, quando a gente for estudar a Mesopotâmia e o Antigo Egito. E aí vocês vão dar uma lidinha na página 53 do livro, beleza? Vamos lá. A descoberta da agricultura, ela modificou a vida dos seres humanos. E aí, vamos pensar, olha só, agora, o ser humano que antes vivia se deslocando em busca de recursos, ele vai ter agora uma fonte de alimento segura. Então, ele não ia precisar mais se deslocar de um lugar para o outro. Agora, eles iriam ter um cantinho seguro e quentinho para viver. Então, as preocupações com a alimentação, elas diminuíram. A preocupação em fugir dos grandes predadores também diminuíram, porque eles buscaram um lugar agradável, um lugar seguro. Então, tudo isso fez com que essas preocupações diminuíssem
E agora esse ser humano ele ia ter tempo para pensar, para inovar, para criar, para aperfeiçoar as suas técnicas. E aí, por que neolítico? Neolítico significa nova pedra. Então, essa pedra agora, ela vai ser trabalhada porque esse ser humano, ele agora vai ter tempo de pensar e ele descobre que ele pode polir essa pedra, ele pode dar uma forma a essa pedra. Então, suas ferramentas vão se tornar mais sofisticadas. Uma outra coisa importante que aconteceu foi esse ser humano, imagine aí, ele toda vez que sentia sede tinha que se deslocar para perto do rio para ir beber a água, que ele não tinha ainda como armazenar. E aí ele vai criar, ele vai pensar, poxa, eu preciso criar alguma coisa para guardar essa água, para pegar essa água. A partir desse momento, ele vai começar a fazer experiências usando aquilo que ele tinha disponível. E aí surgiu a olaria, que é a técnica de confecção de objetos de argila, que passou a ser muito importante. Os alimentos coziam. Outra coisa legal, bacana que surgiu foi a técnica da tecelagem. Eles passavam a trançar os fios, inicialmente com fibras de vegetais, depois passaram a usar o algodão e a lã. Lembrando, gente, esse processo não foi rápido, não foi de uma hora para outra que essas descobertas aconteceram. Tentativas, erros, acertos, aperfeiçoamento de técnicas e de tecnologias. E aí vocês vão ler as páginas 53 e 54, beleza? Olha só, a aula termina aqui e a gente dá continuidade no próximo vídeo. Assistam, façam a leitura do livro e tirem as dúvidas de vocês, beleza?